O que é o descolamento de retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre dúvidas que você possa ter em relação à retina ou à oftalmologia de uma forma geral. No dia de hoje nós vamos falar sobre uma das doenças que mais assustam os pacientes oftalmológicos, que é o descolamento de retina. Nós vamos fazer uma boa revisão sobre o que é esta doença que é tão temida por todo mundo. Se você já acompanha o canal há mais tempo, você já deve ter visto que nós temos muitos vídeos falando sobre o descolamento de retina, sobre sintomas do descolamento de retina e também sobre formas de prevenir a doença. Então, se você tiver mais interesse nesta doença, também dê uma pesquisada no nosso canal, porque você vai encontrar um número muito grande de vídeos e vídeos bastante completos falando sobre esta doença. Para entender o que é o descolamento de retina, então primeiro nós precisamos saber o que é a retina. Para vocês entenderem de uma forma bem genérica, a retina funciona mais ou menos como o filme da máquina fotográfica, ou hoje em dia, nas máquinas mais modernas, aquela parte da máquina que recebe a luz, o chip da máquina fotográfica. Aqui neste modelo de olho que contém as diversas partes, nós podemos ver então aqui na frente a córnea, que não deixa de ser uma lente, que ajuda a focar a imagem e também a proteger a parte interna do olho. Depois a imagem, depois a luz, ela após atravessar a córnea, ela vai passar por dentro do cristalino. O cristalino é muito famoso porque quando a pessoa envelhece ele vai ficando opaco, aqui no caso tem um esbranquiçado, isto seria a catarata. Então o cristalino é a parte do olho que quando não está funcionando de forma adequada, quando está opaco, nós chamamos de catarata e para isso muitas vezes também é necessário realizar uma cirurgia. Depois do cristalino à luz, a imagem vai atravessar então a cavidade vítrea, que é esta área aqui grande, esta parte mais arredondada posterior do olho, que é preenchida pelo vítreo, a gelatina interna do olho, e lá no fundo do olho, então, esta parte mais que aqui por dentro está alaranjada e aqui amarelada é a retina. Então vocês podem ver que a retina fica por dentro, principalmente na parte posterior. Ela já começa mais aqui na frente, junto à pars plana, que é esta regiãozinha anterior aqui, e preenche toda a parte posterior do olho, ou seja, na verdade, ela ocupa o fundo de olho. E aqui então, esta outra parte é o nervo óptico, ou seja, a retina. Como é que funciona? A retina capta a imagem que chega até ela e manda através do nervo óptico a informação com esta imagem para o nosso cérebro. Então, o nervo óptico faz a conexão do nosso olho, principalmente da retina, que é onde a imagem é captada, até o nosso cérebro para que nós possamos enxergar. E é claro, então, como a retina é uma parte tão importante, ela que capta a imagem, nós podemos imaginar que qualquer problema nesta parte do olho pode causar uma séria dificuldade visual, pode levar a vários problemas de visão. E claro, não existe apenas o descolamento de retina, a retina pode ser afetada por uma série de doenças, desde doenças causadas por traumatismo, por doenças como a diabetes e também por doenças degenerativas como a degeneração macular, por exemplo, e até mesmo doenças genéticas. E o descolamento de retina, o que é? Como vocês podem ver aqui no modelo, a retina está grudada na parte posterior do olho. Abaixo da retina existe a coroide, que é uma camadinha que cuida da nutrição da retina, é uma camada vascular, e mais atrás ainda a parte branca é a esclera, que nada mais é do que o corinho do olho, é a parte que faz o revestimento do olho. A retina, para funcionar, precisa estar realmente grudada na camada de baixo. Para vocês imaginarem como se fosse uma bola de futebol, isto representa assim a posição da câmara, ela tem que ficar grudada no corinho do olho. Se a retina se soltar, ela não vai mais funcionar de forma adequada. E aí então acontece o descolamento de retina, que é quando a retina se separa da camadinha que vem logo abaixo. Na verdade, a retina neurosensorial, que são as 9 camadinhas mais superficiais da retina, a retina tem muitas camadas, vai haver então uma separação
da retina neurosensorial do epitélio pigmentar da retina, que é a camadinha que vem logo abaixo. Então, junto à coroide fica o epitélio pigmentar e a parte neurosensorial, que é a parte realmente que funciona, que capta a imagem da retina, que vai acabar se soltando lá dentro do olho. Aqui no nervo óptico ela não se solta, ela acaba ficando sempre presa, então quando existe um descolamento grave, um descolamento total da retina, ela acaba se soltando de toda essa região aqui assim, mas ela fica presa no nervo óptico e também na parte anterior onde ela é inserida. Então, às vezes até um descolamento total acaba formando a imagem que nós chamamos de funil, porque ela vai ficar presa no nervo óptico e na parte anterior, mas vai ficar solta em seu restante. Para vocês entenderem melhor, até eu vou explicar com uma folha de papel, porque a retina na verdade é um folhetinho bem fino e muitas vezes ela acaba rasgando. E quando nós falamos de descolamento de retina, nós geralmente estamos falando do descolamento regmatogênico da retina, que é causado pela presença de um rasgo na retina, ou seja, acaba se formando por algum motivo uma ruptura, um rasgo na retina, e a partir deste rasgo a retina começa a descolar. Então imaginem como se fosse a retina lá no fundo do olho, ela está bem aderida à parte que existe atrás, que é o epitélio pigmentar, mas por algum motivo acaba abrindo um buraco e vai entrando líquido. O líquido interno do olho, o próprio vítreo, a gelatina do olho é meio liquefeita, ela vai entrando para baixo da retina a partir de algum rasguinho e vai ocupando o espaço que existe entre a retina e o epitélio pigmentar, assim separando a retina do epitélio pigmentar. Ela deveria ficar colada, bem aderida ao epitélio e acaba então se soltando, o que é o descolamento de retina. Existem outras formas de descolamento de retina, como por exemplo o descolamento de retina seroso ou então o descolamento de retina tracional, que são doenças um pouco diferentes. Na verdade, o descolamento seroso nem tem indicação de cirurgia, ele acontece pela criação de fluido embaixo da retina, mas sem haver rasgo. E o descolamento tracional é quando existe alguma fibrose puxando a retina. E se esta fibrose está descolando muito a retina, principalmente a mácula, que é a parte central, no descolamento tracional também está indicada a cirurgia. E no descolamento regmatogênico, que é esse que nós estamos falando, geralmente a cirurgia está indicada, porque quando a retina começa a descolar, ela tende a ir descolando cada vez mais, geralmente chegando a um descolamento total, onde a pessoa pode perder completamente a visão, e com a cirurgia nós conseguimos, na maioria dos casos, reverter o problema. É claro que se a retina já está descolada, se a mácula está descolada, mesmo com cirurgia, geralmente nós não conseguimos recuperar 100% a visão, mas o resultado da cirurgia é um resultado satisfatório, pelo menos nós conseguimos colar a retina novamente em mais de 90% dos casos. E existem várias técnicas que podem ser utilizadas para tratar o descolamento de retina, como por exemplo, em casos muito iniciais, até o próprio laser, daí não precisando de cirurgia, apenas aplicamos o laser para estabilizar o quadro, ou quando a retina já está mais descolada, podemos fazer uma retinopexia pneumática, que é injetar uma bolha de gás dentro do olho, e em casos um pouco mais avançados ainda, a retinopexia com introflexão escleral, que é uma faixinha de silicone colocada ao redor do olho, e até mesmo a vitrectomia, onde nós removemos a gelatina interna do olho, colocamos a retina no lugar de dentro para fora, e aí ao final da cirurgia, além de fazer laser, colocamos gás ou óleo de silicone dentro do olho, para ajudar a retina a ficar colada o tempo suficiente para ela cicatrizar. Nós já temos vários vídeos aqui que explicam separadamente cada uma dessas técnicas cirúrgicas. E uma outra coisa muito importante de você se atentar é aos sintomas do descolamento de retina. Quando o descolamento está bem no início, muitas vezes o sintoma é o das moscas volantes, famoso sintoma aqui no canal porque é um sintoma que incomoda muito, são os corpinhos flutuantes na frente da visão, que muitas vezes até não significam nada, mas quando surgem as moscas volantes é importante consultar com o oftalmologista porque pode sim estar iniciando um descolamento de retina. E a partir das moscas volantes podem surgir também fotopsias, que são luzinhas, espécies de flashzinhos na periferia da visão, e até que realmente a visão começa a piorar,
como uma mancha escura, uma cortina que vai fechando, seja de um lado para o outro, de cima para baixo, vice-versa. E em muitos casos essa mancha vai aumentando e toma conta de toda a visão do paciente. Então, se você está com algum desses sintomas, é muito importante buscar o atendimento oftalmológico, conversar direitinho com o médico e ver se o seu caso realmente é de descolamento de retina. E no caso de precisar alguma cirurgia, o indicado geralmente é não perder muito tempo até a realização do procedimento. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitro.